Olá, Olá pessoal, hoje é dia 5 de maio de 2021. Perceba que quando você consegue se livrar de todos os seus apegos, de todos os seus quereres egoísta, materialista, gananciosos, orgulhosos, autoritários, possessivos, etc., etc., quando você consegue se livrar de todos esses quereres voltados ao mundo material, você simplesmente conquista o reino de Deus, o reino da sua própria alma. E em conquistando o reino de Deus, você também naturalmente e automaticamente você conquista o mundo criado, o mundo material. Afinal, é o que diz a Bíblia. Quando na Bíblia diz, primeiro conquiste o reino de Deus, o reino do amor desapegado, e tudo então lhe será crescido naturalmente e automaticamente. E Mencius foi um grande filósofo, um grande iluminado chinês, que também disse o mesmo princípio, com diferentes palavras, é claro. Ele disse, cultive a nobreza divina, então a nobreza humana te acompanhará também naturalmente e automaticamente. Agora, os apegados, eles realmente nada conquistam. O máximo que os apegados conquistam é a própria ignorância. Ignora a própria natureza, a sua própria alma. Ele ignora a sua sabedoria, o seu amor puro, divino, sincero. Ele ignora todas as suas virtudes. Ele ignora tudo que é recebido de Deus. Mas os apegados, eles só conquistam, além dessa ignorância toda, ele conquista sofrimento, ele conquista estresses, preocupações, desarmonias, ele conquista infelicidade, e tudo isso é absolutamente ruinoso para a vida, para a família, para os filhos, para as atividades profissionais, etc., etc. Os apegados conquistam principalmente a ilusão, vivem num mundo absolutamente iludido. Por quê? Porque os apegados pensam que ele é esse ego mental, temporal, material, quando ele, na realidade, é essa alma semelhante ao Criador. Então, não é à toa que a insatisfação, a ansiedade permanente impera na vida dos apegados. O apegado sempre está querendo encher o seu baú de riquezas inferiores, quando o baú nem é dele. É uma ilusão total. Afinal, esse mundo não nos pertence, o nosso mundo é o reino de Deus e não esse mundo material. Mas ele quer encher o seu baú de riquezas inferiores, matéria, quando esse baú que ele está enchendo nem é dele. É uma ilusão total, realmente. Agir dessa forma é como um ladrão que pensa que está roubando para si próprio. Ele pensa que está roubando para si próprio quando ele está colocando o produto do seu roubo no caminhão errado que não lhe pertence. Mas tem a certeza e a convicção que está roubando e colocando os produtos em sua vida, em seu caminhão. Não, ele não está colocando os produtos em sua vida, em seu caminhão. Reflita, você é um ser espiritual, que nem a matéria consegue te tocar. Quanto mais você consegue roubar a matéria. Mas tudo isso é uma grande ilusão causada por esses quereres apegados, egoístas, materialistas. E como um ser espiritual que você é, que todos nós somos, jamais deveríamos nos identificar como o ego mental. E é esse eu mental que se apega através dos quereres e passa a te roubar a sua real identidade espiritual. Semelhante ao Criador. Essa
identificação como mente e matéria é uma condição absolutamente exclusiva dos apegados e iludidos. Quem se identifica como eu, ego mental, essa identificação é exclusiva dos apegados. Desapegue e esse eu, ego mental simplesmente desaparece. Voltando a dizer, ninguém é apegado. Todos nós temos a mesma alma, semelhante a Deus. Mas ninguém é esse iludido. Todos nós somos alma, porque todos nós somos semelhantes, igualzinhos a Deus. Reflita, você nasceu com essa forma humana, com essa mente humana feita de matéria temporal. Sabe por quê? Sabe por quê que nós nascemos nesse mundo material com essa forma humana, com essa mente humana feito de matéria temporal? Simplesmente para que você consiga separar o você espiritual divino do você mental, material, temporal. Isso é óbvio, pois ambos são opostos. Eu, ego material, temporal, inferior. O eu, alma, semelhante ao Criador, espiritual e divino. São duas vidas, entre aspas. Não existe duas vidas, só uma, né? Mas, digamos, são duas vidas, um eterno e outro temporal. Exatamente opostos. Um é egoísta, o outro tem sabedoria divina. Um tem apego, o outro tem amor puro. Um tem virtude e o outro só tem qualidades absolutamente tóxicas e venenosas. E essa separação dos opostos é que se chama desapego. Por isso que a gente tem que praticar desapego, porque hoje as pessoas estão apegadas e se identificando como esse eu mente temporal, e que é exatamente o oposto do eu alma divina. Por isso que Deus criou de forma absolutamente oposta para que as pessoas conseguissem se desapegar do eu inferior, que é uma vida absolutamente infernal e ilusória, para conquistar o eu, alma superior, absolutamente sábia e divina. E depois de praticarmos desapego, e quando nós nos desapegarmos, essa alma espiritual, livre dos comandos dos quereres mesquinhos e egoístas da mente, ela passa a fazer tudo, mandando de forma divina na mente, no corpo e na matéria. Uma vez que você se desapega, quem toma as rédeas da sua vida não vão ser mais esses quereres egoístas materialistas. O estresse, o medo, a preocupação, e sim as virtudes, a sabedoria da alma que vão comandar a mente, o corpo e, consequentemente, a matéria. Portanto, desapegar é deixar de ser humano para ser alma divina, mas que ainda faz as coisas humanas normais ao comando da alma divina. Essa é a grande diferença. Por isso, sempre digo, nada vai mudar nas rotinas diárias da sua vida. Apenas vai mudar o centro de comando da alma inferior, egoísta, medrosa, estressada, para a alma superior. Da mente inferior para a alma superior. E é só isso. E você tem, e as pessoas têm medo de se desapegar. Não existe razão para continuar apegado, porque a única consequência de estar apegado é o sofrimento e a ilusão. Então, o melhor na vida é começar a praticar desapego. Começar a eliminar esses quereres voltados ao mundo material. Não tenha medo, não tenha
preocupação, não tenha dúvidas em se desapegar. Não fique hesitando em se desapegar. Pratique com toda a fé, com toda a sinceridade. Por acaso, você acredita que você é alma? Por acaso você acredita piamente que você é essa alma feita à imagem e semelhança de Deus? Geralmente, os apegados não querem acreditar. Eles não acreditam quando é muito apegado. Eles não acreditam. Sabe na teoria, porque ouviu falar ou leu na Bíblia que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas como não acreditam, ficam hesitando em se desapegar. Isso é um grande erro que você comete contra a sua própria vida, contra seus filhos, contra a sua família, sua atividade profissional, etc, etc. Geralmente os apegados não querem se desapegar. Não querem, porque estão convictos e convencidos que são essa mente e esse corpo. Por isso cuidam melhor da mente e do corpo do que da alma e das virtudes divinas. Infelizmente. Tanto é que cuidam mais do amor apegado e venenoso do que do amor puro, sincero, desapegado, divino e ininterrupto. Infelizmente, as pessoas são apegadas demais. Isso inverte todos os valores. E mais, todo apegado almeja a paz, a tranquilidade e a felicidade. Mas ele é tão ignorante, não é no sentido pejorativo, é tão ignorante, ignora a sua própria natureza, a sua própria alma, que ele mesmo agita a vida, atormenta a própria vida. Como que alguém que quer paz, que quer tranquilidade, que quer felicidade, pode atormentar a própria vida, pode agitar a própria vida? Se ele está querendo paz, ele está fazendo exatamente o oposto. Essa é a inversão dos valores entre o apegado e o desapegado. O apegado, ele cria turbulências na vida. Ele fica nervoso pelas agitações, fica estressado, preocupado pelas tormentas da vida e fica triste e sofrendo por essas turbulências que ele mesmo criou. Todo apegado cria essas turbulências. Como? Simples. Causa negativa, causas egoístas, materialistas, gananciosas, etc, etc. Causa negativa, efeitos negativos, consequências negativas. Essa é a lei da causalidade. Isso traz todas essas turbulências que ele mesmo cria e ele mesmo se agita e ele mesmo perde a paz, a tranquilidade e a felicidade. Isso é um absurdo. Tamanha ignorância e não percebe que é ele que está infernizando a própria vida, os relacionamentos, a família, os filhos, etc, etc. E qual a solução para acabarmos com todas essas turbulências, agitações e tormentas na vida? Simples. Desapego, desapego, desapego e nada mais. Eliminar os quereres materialistas, egoístas, voltados ao mundo material inferior. Com desapego, nunca mais haverá tormentas mentais, nunca mais haverá agitações mentais e nem turbulências mentais e materiais, incluso relacionamento e família. Portanto, pratique desapego com sinceridade, com fé inabalável, com coragem, com determinação, com a alma verdadeira, pura e sincera. E por que as práticas do desapego devem estar mergulhadas, literalmente as práticas do desapego devem estar mergulhadas na sinceridade pura? Simplesmente porque a alma é sincera e pura. Se a alma é sincera e pura, absolutamente divina, não é com sentimentos impuros que você vai conquistá-la. Por isso que é preciso você estar literalmente mergulhado na sua mais
pura sinceridade, porque simplesmente a alma é sincera e pura. Mas te pergunto, a sua mente apegada é sincera? A sua mente apegada, egoísta, materialista, é pura? Muito pelo contrário. A mente apegada é absolutamente impura, altamente contaminada, venenosa e tóxica. Por acaso, a mente apegada é sincera? Não, não é sincera, não tem sinceridade nenhuma. O eu, ego, apegado é, na verdade, o maior golpista da sua vida, o maior traidor da sua vida. Não tem virtude nenhuma, não tem vergonha, não tem... É uma grande falsidade. Na verdade, os seus quereres são verdadeiros charlatões, desonestos, hipócritas, desleais à sua própria vida. São vigaristas, são impostoras que fazem com que você caia na própria armadilha. Esses quereres apegados egoístas são absolutamente mentirosos. São verdadeiros trapaceiros da sua vida. Porque ele te promete só coisas boas e divinas e ele faz você usar sentimentos absolutamente negativos, causa negativa, que vão trazer consequências negativas. Por isso, esses quereres, esse eu, ego, é absolutamente traiçoeiro. E é por essas qualidades fétidas do eu, ego, apegado, que a mente apegada não tem acesso à alma divina. Esse eu, ego, absolutamente fétido, não tem acesso a Deus, não tem acesso ao amor puro. Esse eu, ego, inferior, absolutamente egoísta, traiçoeiro, não tem acesso à sabedoria divina. Esse eu, ego, absolutamente tóxico e venenoso, não tem acesso às virtudes divinas, não tem acesso à paz plena, à alegria plena, à felicidade plena, e muito menos à prosperidade merecida. Será que dá para entender o motivo pelo qual o desapego é vital, é imperativo para a sua vida, para os seus filhos, para a sua família, trabalho, relacionamento e tudo mais? Com tantas qualidades absolutamente venenosas, você simplesmente está envenenando tudo isso na sua vida. Será que dá para entender por que a sinceridade do desapego é a chave que desliga a mente e liga a sua própria alma? E olha, não é a religião que vai fazer com que você se desapegue. Não é, tá certo? Não é a sua gratidão mental, material, que vai fazer com que você se desapegue. E também não é o seu pensamento positivo, mental, apegado, que vai fazer com que você se desapegue. Não. Nada disso vai te ajudar no seu desapego. O seu desapego, você que vai ter que eliminar, simplesmente eliminar todos os seus quereres. E não vai ser a religião, não vai ser a gratidão e muito menos o pensamento positivo que vai eliminar os seus quereres. Sabe por quê? Você pode ser religioso, você pode ter a gratidão do mundo, e você pode ter os melhores pensamentos positivos, mas os seus quereres apegados, as suas aversões, o seu medo, o seu estresse, a sua ganância, tudo isso vão continuar sim. Então é preciso praticar o desapego independente de tudo isso, tá certo? Então, é a sua pura prática do desapego absolutamente sincera que vai desligar a sua mente egoísta e vai ligar a sua alma divina. Então veja como é difícil entender como as pessoas não conseguem ser sinceras com elas mesmas. Enquanto a pessoa for apegada e egoísta, a própria
os próprios adjetivos já falam por si próprio. Enquanto as pessoas forem egoístas, materialistas, gananciosas, a pessoa não consegue ter nenhuma sinceridade consigo mesmo. Mas esse eu-ego te convence os apegados que essa pessoa tem sinceridade até para com os outros, quando é uma grande ilusão, quando não se consegue nem ter sinceridade consigo mesmo, muito menos com a própria família. Portanto, seja sincero, literalmente sincero e puro nas suas práticas do desapego. Porque uma vez desapegado, você não vai ser sincero mais. Você vai ser divino. Sinceridade na hora da prática. Quando você se desapega, você não é mais sincero, você se torna divino, a imagem e semelhança de Deus. Tá certo? Lembre-se, enquanto você é apegado, Deus vai te proteger e te guiar na chicotada, na chibatada. Como você bem sabe e tem muitas experiências na vida. Tantos fatos, fenômenos, ocorrências absolutamente contrários às suas vontades. Quando você sofreu, quando você ficou estressado, nervoso, insatisfeito, ficou ansioso, desesperado, triste, etc, etc. São todas proteções de Deus. Só que o apegado só entende a linguagem da chibatada, da chicotada. Infelizmente. Por isso que é muito mais prudente, muito mais inteligente praticar o desapego de forma absolutamente sincera. Mas, quando você começa a trilhar o caminho do desapego e se mantém firme e sincero nesse caminho da prática, uma força absolutamente misteriosa, na verdade não é nada misteriosa, mas para os apegados, essa força misteriosa divina começará a atuar na sua vida. Isso ocorre porque o desapego passa a atrair as forças e o poder divino de Deus para perto de você, para junto de você. Isto é, as forças de Deus se harmonizam com as forças idênticas da sua alma, livre dos apegos egoístas. E aí começam as transformações reais, divinas e definitivas da sua vida. Portanto, pratique desapego com sinceridade, pureza, uma fé inabalável, com determinação e coragem. Só assim você alcançará a sua própria alma. Então, boas práticas a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.